A primeira é que, em função do que vocês já sabem, a professora Vera Cepeda não veio, e por isso nós vamos cancelar a conferência de encerramento com a professora. Contudo, nós resolvemos ampliar essa mesa redonda que estava prevista, que vai começar agora, com a presença também do professor Milton Arrueta. Então será uma mesa um pouco maior. E como o evento está terminando, essa vai ser a última atividade, então eu sinto a obrigação de render aqui alguns elogios e fazer um agradecimento especial a todos que trabalharam para organizar esse evento. Há algum tempo a gente vem trabalhando e gostaria de destacar especialmente duas pessoas que foram centrais e fundamentais, sem as quais nada disso estaria acontecendo. A primeira e mais importante delas é o Inocêncio Soares, que está aqui na minha frente, nosso aluno das Ciências Sociais, que junto comigo, desde o ano passado, já vem trabalhando para preparar esse encontro, para fazer com que todos os convidados sejam bem recebidos, e espero que estejam bem acomodados e estarão sendo muito bem recebidos, porque é isso que nós queríamos. O encontro, o evento, vocês viram pelo público, teve uma grande reprodução. Eu acho que foi muito importante. Essa terceira jornada, eu acho que consolida o nosso trabalho que começou com a Vera Cepeda em São Carlos, continuou sob a direção do Christian Lynch na UESP, na UERJ. Agora foi a nossa vez, e na próxima, daqui a 2 anos, a 4ª jornada será na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Então, planejem-se, porque a 4ª jornada vem aí. Eu espero que todos os participantes tenham aproveitado o evento, as mesas redondas, os mini-cursos, os GTs, as conferências, e eu gostaria de fazer um agradecimento a todo o público que presenciou regularmente todas as atividades, e gostaria de dar um recado também por último. Mais tarde, a partir das 10 horas da noite, haverá uma festa de encerramento do evento. Estão todos os participantes convidados. Ali atrás tem uns panfletinhos com o endereço. Apareçam, porque merece, depois de 3 dias cansativos, extenuantes de trabalho, nada melhor do que nos reunirmos para confraternizar. É isso aí. Muito obrigado a todos e espero vê-los mais tarde na festa, tá bem? A festa. Todas as informações da festa estão no panfleto, vocês vão ver. Vamos ter o grupo Serra, o grupo As Calungas, DJ, enfim, vai ser animada a coisa. Muito obrigado a todos e até a próxima jornada. Boa tarde. Vou abrir aqui a nossa última mesa, de jornada, 130 anos de República e os desafios contemporâneos, composta pelos professores Diogo Torino de Souza, da Universidade Federal de Viçosa, professor Jorge Chalub, da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Christian Lynch, do IESP, da UERJ, e o professor Milton Arrueta, da Unesp de Araraquara. Eu vou passar a palavra imediatamente para o professor Diogo, para a gente coordenação. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu, obviamente, inicio fazendo um agradecimento, todo especial, como posso me furtar, à Universidade Federal da Paraíba, que nos recebeu, aliás, a cidade de João Pessoa que nos recebeu. Foi muito satisfatório para a gente passar esses últimos dias aqui. Eu já agradeci no primeiro dia, acho que essa possibilidade de reencontro, de reforçar os laços, de pessoas que são, além de colegas de trabalho, amigos, dispersos pelo território nacional,
Então a gente pôde se reencontrar aqui, então foi uma satisfação. Eu não só agradeço, mas parabenizo todo esse jovem, alegre grupo de estudantes que está aí à frente da organização. A gente tem falado muito no nome do Artigas, mas ao longo de 3 dias a gente já se familiarizou com alguns rostos, né, que estão aí responsáveis pelo evento acontecer. Então saibam que é partilhado por todos nós a alegria, né, de ter vindo a João Pessoa essa semana. Bom, também agradeço a Fernando, aos meus colegas de mesa, Milton, Christian e Jorge, né, e vamos rapidamente ao ponto, porque a ideia é que sobra tempo para o debate. Bom, falar sobre os 130 anos da República, acho que a gente não se furta a pensar a conjuntura particular em que a gente vive, né? Ou seja, eu acho que essa é uma mesa de celebração que se convida a pensar o passado, mas que ao mesmo tempo não consegue escapar do momento particular que a gente vive. E a conjuntura é muito particular. Outro dia eu me vi questionado por um estudante em sala de aula, dizendo assim: professor, mas vocês erraram tudo, né? Ele disse: professor, tudo aquilo que você disse não aconteceu nas eleições. Bom, foi uma conjuntura particular. Eu poderia listar vários exemplos, mas vou listar só alguns, né? Tem uma figura chamada Hélio Fernando Barbosa Lopes, eu acho que alguns de vocês já devem conhecer como Hélio Negão, que é a pessoa que tem aparecido atrás do Bolsonaro em todas as declarações dele. Sistematicamente ele aparece ao lado do Bolsonaro, que é um político, acho que não posso chamar ele assim, mas é um personagem do Rio, que na eleição de 2016 se candidatou pelo município de Nova Iguaçu, que é um município com em torno de 818 mil habitantes. Ele se candidata a vereador no município e ele teve 480 votos, né, no município de 818 mil habitantes. Passados 2 anos, ele se candidata a deputado federal e, embalado pela candidatura do Bolsonaro, ele alcança 345.234 votos e se consagra o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro. Isso. Ou seja, o PSL, esse partido que há uma eleição atrás era inexpressivo, elege 52 deputados. O Partido Novo, na sua primeira eleição que ele disputa, faz 8 deputados federais. Pode parecer um número inexpressivo, mas quando ele é pensado em um dado comparado, ou seja, há partidos que disputaram mais de 6, 7 eleições e não chegaram a esse número de 8 deputados eleitos. Ele ganha o governo do estado de Minas Gerais, que é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, e alcança uma candidatura também, outsider de primeira viagem, 3% dos votos válidos com a figura do Amoedo. O próprio Bolsonaro figura um momento muito particular e vai cobrar da ciência política mainstream reflexões muito cuidadosas, porque ele gasta 1,5 milhões de reais, claro que em dinheiro declarado, mas isso por si só é um indício, e alcança 55% dos votos válidos. A Dilma, na eleição de 2014, arrecadou 318 milhões de reais. O Aécio, na eleição de 2014, arrecadou 201 milhões de reais. Então, a conjuntura é sim particular, e isso não é só covardia analítica. Ou seja, eu acho que há toda uma empiria que mostra que, de fato, passamos por uma coisa nos últimos anos, nos últimos meses, que vão nos desafiar, ou melhor, que escancaram a falência de algumas categorias tradicionais com as quais a ciência política explicava o país. A mais repetida delas é, sem dúvida, uma categoria de presidencialismo de coalizão, né, que desde a Nova República vem sendo o instrumento por meio do qual nós tentávamos entender o que estava acontecendo. E mesmo o responsável pela sua primeira formulação, o professor Sérgio Abrantes, né, publicou um texto recente numa coletânea da Companhia das Letras, onde, ainda que ele reconheça o ineditismo do momento, ele tenta salvar a própria categoria. Então, peraí, não sei, quem sabe o que vai acontecer depois, talvez ela volte a fazer sentido, né? Então eu faço essa provocação, ou seja, eu acho que o momento é particular, e isso cobra da gente abandonar determinadas categorias e buscar, de alguma forma, eu acho que o retorno das análises de conjuntura, que foi o tema que eu tratei no último encontro, na última jornada, de alguma forma buscar, por meio de uma leitura da conjuntura, novas categorias que nos permitam explicar o que está acontecendo. Eu tenho, obviamente, uma hipótese que não é nenhuma hipótese muito ousada para explicar essa conjuntura particular. Eu não vou me deter nela, mas vou só enunciar. Eu acho que 2016 é a síntese de um processo, né? Ou seja, ela não explica tudo, mas é a síntese do processo. O processo ao qual eu me refiro, e é isso que eu quero me deter aqui, então eu vou me deter menos pela síntese, mais sobre o processo, é a construção do que eu vou chamar aqui de o avesso da República. Eu acho que 2016 é, de alguma forma, a síntese da construção do avesso da República. Essa ideia é pensarmos os 130 anos dela. Eu não tenho ainda uma elaboração muito precisa sobre o que eu estou chamando de avesso da República, eu vou ensaiar. Mas eu também não posso deixar de fazer uma imagem que por si só é provocadora a partir da teoria política, né? Ou
Ou seja, eu acho que uma recorrência é pensar o avesso da República a partir da ideia de tirania. Né? Por favor, coloquem aspas entre isso. Há várias definições, a tirania é quase que o senso comum como a pior forma de governo, mas trago Hannah Arendt, que é uma autora que eu vou voltar a visitar. Né? Hannah Arendt pensava a tirania, em comparação com governos autoritários e totalitários, como uma forma igualitária de governo. A tirania é uma forma igualitária de governo, não é um resumo simples para isso. Ela dizia que a tirania é o governo do um contra todos e dos todos igualmente desprovidos de poder. Eu acho que se vocês fizerem alguma associação na cabeça, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, essa associação é de vocês. Mas, enfim, a imagem é provocadora. A síntese é, obviamente, o processo de impeachment. A síntese de processo, né? A síntese é, obviamente, o processo de impeachment. Eu não tenho como me deter sobre ele, mas acho que dá para fazer esse ensaio de pensar o processo de impeachment como um salto. Né? A imagem que eu recorro aqui é a imagem do Bob, que é um autor muito direto do professor Milton Laureta, que inclusive fala italiano fluentemente, e depois pode melhorar essa imagem. E quando o Bob constrói o futuro da democracia, é uma imagem muito simples, né? Que em italiano promove um trocadilho, mas que na tradução não promove. Porque de democracia é o caso de ou se come essa sopa ou se salta pela janela, né? Democracia é simples, ou você come a sopa ou você pula pela janela. O italiano tem um trocadilho com minestra e finestra, né? Mas em português não faz tanto sentido. Que trocadilho é esse, né? Que ideia é essa? É de que você pode sentar e comer a sopa calmamente, né? Ou então você pode pular pela janela. Pular pela janela é mais rápido do que sair pela porta. Mas você corre o risco de se quebrar lá embaixo. De alguma forma, quando você opta no regime democrático por não comer a sopa e prefere saltar pela janela, você até pode chegar mais rápido. Mas você corre o risco de quebrar algumas coisas no caminho. Ou seja, eu acho que a síntese do processo é um pouco essa, né? Arriscou-se um salto, né? E um salto que foi, talvez, acho que a gente não pode escapar disso, foi muito bem conceituado pelo Levitsky com o Ziblatt, né? Na ideia de autocontenção. Ou seja, em um determinado momento a elite política brasileira abandonou, né, essa ética tácita da autocontenção e começou a golpear abaixo da cintura. E aí, né, passou a valer golpe de todos os lados. Né? Bom, dito isso, ou seja, feita essa nota inicial de conjuntura, eu volto a ela no final, eu vou explicitar de uma vez o meu argumento para tentar construí-lo. Né? O meu argumento ele é simples. Acho que uma das características que vai ter de diferente nessa mesa é que, além da gente fazer algumas interpretações, a gente vai ousar os argumentos. Né? O meu argumento é simples. Né? Eu acho que ainda que a República, pensando nos 130 anos dela, carregue consigo um pecado original, essa expressão não é minha, do Zé Rodrigo de Carvalho, né? Ele refere que é o pecado original da República com a ausência de povo. Eu vou questionar isso, mas ainda que a República carregue desde a sua origem um pecado original, eu defendo, ou vou defender aqui, que ela forjou já no seu nascimento uma tradição ou uma cultura política própria. Né? Pensar a coisa pública em oposição à intimidade do palácio. Ou seja, essa é uma imagem que eu vou trazer. Estou sugerindo que desde os anos iniciais da República, ela foi capaz de forjar uma cultura política própria. Eu estou resumindo a partir da ideia de a coisa pública em oposição à intimidade do palácio. Antes que o professor Christian fique bravo comigo, eu não estou querendo dizer com isso que Dom Pedro II não possa se aproximar da ideia de república, ou então que Nabucco, como ele mesmo já trabalhou, não seja mais repúblico do que Azevedo Amaral, ou com outro autor que possa ser mencionado 3, 4 décadas depois. Né? O que eu estou tentando sugerir é que nós temos uma tradição. E tradição é diferente de passado. Né? Nós também temos um passado. Mas quando eu estou tentando pensar a República aqui, eu não estou pensando a República pelo passado da República, mas pela sua tradição. Né? Eu recorro aqui à autora que eu já mencionei e que vai me acompanhar nos próximos minutos. Né? A gente pensar o passado da República é diferente da tradição. Ou seja, a Hannah Arendt se ocupa disso, num ensaio belíssimo e rico para várias coisas, chamado O que é Autoridade, onde ela demarca essas noções a partir da seguinte ideia, cito a autora. A perda inegável da tradição no mundo moderno não acarreta absolutamente uma perda do passado, pois tradição e passado não são a mesma coisa, como os que acreditam na tradição de um lado e os que acreditam no progresso do outro nos teriam feito crer. Com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com a segurança através dos vastos domínios do passado. Esse fio, porém, foi também a cadeia que guiou cada sucessiva geração a um aspecto pré-determinado do passado. Bom, o papel atribuído por Arendt à tradição é central para o argumento que eu estou aqui construindo. Trata-se da possibilidade
que por meio da ideia de tradição, nós conferimos durabilidade à experiência política. Então, a minha proposta é, eu sei que a República tem um passado, eu não sou propriamente um historiador, né, pode-se fazer muitas disputas de interpretação sobre esse passado, mas a partir de uma ideia específica de tradição que eu estou sugerindo, e que eu vou tentar construir, inclusive, normativamente, né, a gente pode conferir durabilidade a esse passado, a essa experiência. A tradição não é, conforme defende a própria Hannah, o passado, mas sim aquilo que nos guia pelos seus domínios. Sendo assim, podemos, ao resgatar a tradição do pensamento político, recuperar elementos que permitam que a experiência presente seja situada num quadro mais amplo, conferindo assim durabilidade à prática política. Bom, daí a importância que a Arendt atribui à ideia de distinção, né? Ou seja, quando eu penso a ideia de república e do avesso dela, eu estou me centrando muito na ideia de distinção, que a Arendt constrói como uma metáfora muito bonita no ensaio, né? Muito prosaica e muito bonita. Ela diz, não é porque eu bato um prego na parede com o meu salto que ele pode ser chamado de martelo, né? Nos ocupemos de distinções são importantes, martelo é martelo. Então eu reforço. O que eu estou chamando de tradição republicana é fundamentalmente caracterizado, aqui no argumento que eu construo, como uma cultura da coisa pública. E o seu avesso, ou seja, o avesso da República, que eu trouxe a imagem de Tirania apenas como exemplo, seria aquilo que é marcado pela intimidade do palácio. Eu vou melhorar essa ideia de intimidade do palácio. Bom, eu vou construir o argumento em dois momentos. O primeiro dois é normativo, que dado o meu tempo eu vou ser bem rápido, né? Eu trabalhei na tese, a ideia de república, e à época eu mobilizei 5 elementos para se construir um ideal normativo de república. Eu vou aqui me apegar a um deles como ilustração, né? A ideia é pensar, o que eu vou apresentar a vocês seria, digamos, uma condição necessária para se repensar a república, mas obviamente não uma condição suficiente. Que condição necessária seria essa? República é um regime de autoridade política. República não é um regime de poder, é um regime de autoridade, né? É isso que eu vou fazer no plano normativo. E no plano histórico, também, muito rapidamente, a ideia é pensar a República no seu nascimento, onde mesmo com a ausência de povo, ela foi capaz, e aí eu vou especificar o que é povo, ela foi capaz de forjar uma cultura. Pois bem, o que seria esse plano normativo? Esse plano normativo, eu vou passar rápido pelo texto, porque senão eu vou perder meu tempo. Esse plano normativo, eu volto ao que é a autoridade da Hannah Arendt, para mostrar como que a Hannah Arendt faz uma interpretação muito original do experimento romano, em oposição ao experimento grego. A Arendt vai dizer que quem inventou a noção de autoridade política foram os romanos e não os gregos. Ainda que Platão e Aristóteles tenham se ocupado do tema da polis, eles foram incapazes de pensar um conceito de autoridade derivado de uma noção de política. Por vezes as metáforas que apareciam em Platão eram do timoneiro, do pastor, condutor de ovelhas, do general no exército, e Aristóteles partia para uma ideia de economia da casa, de economia do escravismo, né? Mas não havia essa ideia do público. Quem vai de maneira muito original aparecer com isso pela primeira vez é exatamente o mundo romano. Quando o mundo romano pensa a separação entre autoridade e poder. E vai definir a autoridade como aquilo que nos remete à fundação, ou seja, a ampliação da fundação, aquilo que nos remete ao primeiro momento, ao passo que poder é aquilo que nos refere ao povo e presente. Então a autoridade nos remete à autoridade da fundação, já eu cito a Hannah Arendt, o poder nos remete ao povo presente, né? Citando a Hannah Arendt, né? Ou seja, é precisamente aqui que ela apresenta a distinção, ou seja, foi nesse contexto, agora são palavras da Hannah Arendt, que a palavra e o conceito de autoridade aparece originalmente. A palavra autoritas é derivada do verbo augere, aumentar. É aquilo que a autoridade ou os de posse dela constantemente aumentam em a fundação. Aqueles que eram dotados de autoridade eram os anciãos, o senado ou os pátrias, os quais obtinham, por descendência e transmissão, tradição, daqueles que haviam lançado as fundações de todas as coisas futuras, os antepassados, chamados pelos romanos de maiores. A autoridade, em contraposição ao poder, tinha suas raízes no passado, mas esse passado não era menos presente na vida real da cidade que o poder e a força dos vivos. Ou seja, o que eu estou querendo sugerir é o seguinte: devemos pensar a República como um governo que pode, em um determinado momento, mobilizar uma noção de autoridade contra uma noção de poder. Com isso eu estou dizendo que arranjos políticos contextuais não podem desfazer toda a autoridade. Ou seja, arranjos políticos contextuais, eles têm sim, né, a capacidade de representar o público naquele momento, mas eles não podem, sob pena de desfazer a República ou de construir algo que é o seu avesso, né, desfazer a autoridade. Né? Então,
Com isso, eu resumo que o que eu estou chamando aqui de o avesso da República é exatamente a destruição da autoridade pelo poder. E se o avesso da República, eu vou tomar nota conjuntural rápida, é um projeto, tal como eu mencionei, ou seja, um projeto, eu posso facilmente sugerir que o Bolsonaro e o bolsonarismo é o resultado. Né? É o resultado de um projeto de avesso da República, onde a situação contextual do poder se arroga o direito de destruir a autoridade da República. Tudo pode ser reinventado. Mesmo aquilo que gerações passadas conquistaram, lutaram, estabeleceram como marcos definidores do que somos enquanto República. A segunda dimensão que eu acesso é uma dimensão histórica. Né? Ou seja, aí eu vou ser muito rápido porque eu quero dar 3 exemplos, né? Lá na frente. Ou seja, quando eu falo da República enquanto dimensão histórica, eu estou querendo dizer basicamente o seguinte. Ou seja, é certo que nós temos um repertório de direitos, isso é inquestionável. É certo que fomos capazes de construir um Estado, que fomos capazes de construir uma nação. Todavia, a crítica que sucessivamente se faz, e antes de vir para cá, para esse evento, eu rememorei uma mesa que organizamos no antigo UPERJ nos 120 anos da República, ou seja, foi interessante ver que naquela época se discutia era a incompletude da República. E o que eu estou sugerindo aqui não é a incompletude da República, é na verdade que antes dela ser completa, já foi se colocado em movimento um projeto que é o seu avesso, né, que é o contrário dela, né? Ou seja, ainda que se discutisse lá atrás a incompletude, um dos temas recorrentes era o povo. Eu achei ótimo como o Arce colocou aqui atrás, porque eu entendi o argumento dele, mas não quis polemizar na época, né? Eu estou dizendo a ausência do povo, não enquanto objeto, mas do povo enquanto sujeito, do demos, da capacidade que esse demos teria, né, de ser sujeito na República, e não objeto, ou do Estado ou da nação. Enfim, já um belíssimo texto sobre isso do professor Zé Maria de Carvalho, chamado 3 Povos da República, né? Onde ele constrói a imagem de, se pensarmos o povo das estatísticas, que nós vamos encontrar no início da República baixa alfabetização, né? Ou seja, baixo poder aquisitivo, o acesso a diferentes, o que hoje a gente chamaria de serviços públicos deficitários. Mas se a gente pensar o povo das eleições, a gente vai encontrar um processo absolutamente capenga de construção de cenários eleitorais, né? Mas a gente teria sim um povo das ruas. Essa é um pouco a minha provocação. Zé no livro vai dizer, eles podiam não fazer eleição, podiam não ser significativos do ponto de vista de sujeitos civis, mas nós tínhamos um povo na rua, né? Havia rebeliões, havia movimentos. E o que eu estou sugerindo é que exatamente esse povo da rua foi, ao seu modo, capaz de ir inventando uma tradição. Né? Eu cito um artigo chamado A Consolidação da República, Rebeliões de Ordem e Progresso, do professor Chaves Souza aqui, da Paraíba, né? Onde ele faz a seguinte sugestão, né? Deve-se destacar que se ia inventando uma espécie de cultura política da coisa pública em oposição às intimidades governamentais da monarquia decaída. Acusavam os monarquistas de sebastianistas, isso é, restauradores, louvavam o exército como bastião da ordem e da honestidade públicas, defendia-se que a elegibilidade seria o boletim do povo, regulando e resolvendo a conduta governamental. Enfim, eu sei que eu fui muito telegráfico com isso, mas já para caminhar para o meu fim, o que eu estou chamando aqui de avesso da República é exatamente o desmonte dessa tradição, ou seja, o retorno da intimidade do palácio. Está fácil dar esse exemplo. Quando eu olho, por exemplo, para a família Bolsonaro, esse nome não é meu, né? Quem apelidou recentemente, eu adorei o apelido, foi o Fernando Henrique Cardoso, que chamou eles de uma família real plebeia. Quando eu olho para a família Bolsonaro, eu vejo facilmente como que a intimidade do palácio toma conta da coisa pública. Ou seja, desfaz-se uma tradição. E, de repente, questões de natureza pública são discutidas como o filho do Bolsonaro gosta do Olavo de Carvalho e, por isso, o ministro será demitido. Ou seja, é uma família real que se coloca, né, contra o debate da coisa pública como uma tradição. Entende a ideia? Ou seja, então, o avesso da República pode ser pensado, eu estou acabando mais 3 minutinhos, o avesso da República pode ser pensado em 3 exemplos. Vou sugerir 3 exemplos. Né? O primeiro exemplo que eu fiz assim, só esses enunciados sobre o processo, mas pensando na República sempre de 30 anos, o que eu encontro como 3 exemplos? O primeiro exemplo é o tema da educação. Né? Se a gente olhar para o tema da educação ao longo da história da República, a gente vai vendo como que, apesar de marcações mais ou menos autoritárias, não é isso? O Estado brasileiro sempre se adiantou sobre o tema da educação com o objetivo de construção. Um ótimo exemplo disso, eu sei que eu falo com uma plateia que talvez não seja muito íntima desses temas, mas um ótimo exemplo disso, que eu já tive a oportunidade de estudar com calma, é o Plano Nacional do Livro Didático. Quando eu olho para o Plano Nacional do Livro Didático, e se vocês repararem, o último edital do Plano Nacional do Livro Didático, que foi lançado ainda no governo Temer, né? Já no governo Temer, os temas estavam postos.
para combater homofobia, isso é para combater violência de gênero. Ou seja, não pode cometer discriminação racial, não pode fazer apologia ao uso de armas, não pode aparecer foto de criança. Está lá, a nossa república está lá, está sendo construída normativamente. Ou seja, quando eu falo do Plano Nacional de Didática, eu falo de livros que vão ser adquiridos pelo Estado e distribuídos para 9,5 milhões de jovens brasileiros. Ou seja, eu falo que 9,5 milhões de jovens brasileiros carregam na sua mochilinha um livro de sociologia que foi pautado normativamente por uma ideia, né? Ou seja, esse era o Plano Nacional de Didática. Era uma ideia de construção de república. E o seu avesso se põe em curso rápido, né? Que é o debate que foi, de alguma forma, golpeado ano passado pelo Supremo Tribunal, mas que agora volta com a ministra Damares, a ideia da educação em casa, né? Então, diferentemente de você ter uma política republicana de aquisição de livros didáticos, você permite que as pessoas possam ir para casa educar os seus filhos ao seu modo, e abole um princípio elementar da vida coletiva, que é o convívio, né? Ou seja, esse é um exemplo. Um outro exemplo é o tema da violência, mas eu acho que pelo